Fala pessoal, tudo bem? Sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui ao meu canal, canal Professor Luiz Dudu, sempre com o conteúdo mais pertinente da internet para a sua aprovação. Isso mesmo, isso mesmo. Carreira de professor, carreiras policiais, tribunais, assim sucessivamente. Hoje nós vamos falar de atualidades. E o assunto que nós vamos tratar hoje, que nós vamos abordar hoje, é um assunto extremamente atual, que é a morte do então presidente do Irã, Ibrahim Raisi, que morreu no acidente de helicóptero no dia 19 do 5. Isso mesmo. Isso altera um pouco a geopolítica iraniana. Mas para que a gente possa melhor compreender e também entender essa questão, a gente precisa voltar lá no regime do Shah, em 1979, com a Revolução Iraniana, que foi uma revolução propagada por movimentos teocráticos dentro da República Islâmica, onde buscavam então a queda da monarquia iraniana. E aí nós vamos ter um dos principais líderes dessa revolução, que será o Ayatollah Khomeini, que será um dos líderes principais nessa revolução. No entanto, o Ayatollah atual é o Ali Khamenei, que seria substituído pelo Ibrahim Raisi, que está com saúde debilitada, já está com 85 anos, participou também da Revolução Iraniana, tá? E hoje é líder supremo do Irã. No entanto, com a morte inesperada do presidente, a política iraniana ela vai se alterar. Nós temos hoje dois grupos dentro do Irã. O primeiro deles é o grupo ultraconservador xiita, pelo jeito de se vestir do então presidente. Você já percebia que ele era xiita. E os grupos reformistas, que é aqueles que dizem ser perseguidos pelo governo ultraconservador, inclusive perseguidos pelo então presidente falecido, e em alguns casos até mortos por conta de questões ideológicas e políticas. Então, professor, qual é o maior desafio do Irã hoje? O maior desafio do Irã hoje é chamar, daqui 50 dias, após o sepultamento do presidente, né, que vai ser toda aquela comoção, convocar novas eleições. Então, eles têm 50 dias para convocar novas eleições. Então, o desafio político mais imediato que o Irã vai enfrentar será a realização de eleições presidenciais de forma antecipada. Não existe um nome para substituir ainda o Ebrahim Raisi. E isso também altera um pouco a geopolítica da região, porque o Irã se envolveu recentemente em disputas territoriais ali com o território de Israel por conta do conflito entre Israel e os palestinos ali na região do território de Israel. Região que sempre foi muito palco de conflitos. Se a gente fosse colocar uma data específica aqui para o início disso, seria no ano 70 depois de Cristo, com a invasão do general Tito a Jerusalém. Logo depois, essa região, durante todo o período medieval, vai ser habitada pelo Império Otomano. Habitada e controlada pelo Império Otomano, obviamente. Até o início da Primeira Guerra Mundial, 1914, com o fim do Império Otomano, essa região estará sob o controle dos ingleses. E até o final da Segunda Guerra Mundial, aí nós teremos então a reorganização dessa região pelos americanos e nós teremos então o reconhecimento do território, daquele território como sendo território israelense. A formação do Estado Nacional israelense. No entanto, aquela região, até 1947, era mais habitada por palestinos. Então estima-se que, de forma geral, aquela região era habitada por 1,2 milhões de palestinos e apenas 600 mil judeus, ok? Mas, com o tempo, essa região foi sendo tomada de forma expansionista pelos israelitas. E cada vez mais o território palestino ia diminuindo. Então, hoje, boa parte dessa região, né, da região onde está o território de Israel, que fica ali próximo ao Rio Jordão, é mais habitada por israelitas do que por palestinos, ok? Então, aquela região toda ali, que é chamada de Oriente Médio, ela fica ali localizada entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo, ok? Então, você tem um Mar Mediterrâneo bem logo ali na frente e você tem ali o Rio Jordão que fica dentro do território israelense. A capital Jerusalém, uma parte dela é destinada a muçulmanos, onde tem a mesquita de Al-Aqsa. Quando você pega o mapa, né, ali a imagem, melhor dizendo,
da capital de Jerusalém, e você vê aquela cúpulazinha dourada, ali é a mesquita de Al-Aqsa. E outra parte são dos judeus, onde eles fazem os seus cultos lá no Muro das Lamentações. Então, essa região também sofre um forte impacto da política iraniana, tá? Porque o Irã hoje é um dos maiores produtores de petróleo ali da região, tem muitos poços de petróleo, inclusive a economia iraniana pós-revolução iraniana de 1979, ela se alavanca a partir dessas questões do comércio do petróleo. Mas, diante desse cenário caótico hoje para o povo iraniano com a morte do presidente Ibrahim Raisi, Israel vai se sentir mais forte politicamente, geopoliticamente, e pode até acabar também influenciando de forma indireta as próximas eleições que acontecerão no Irã. Então essa é a minha opinião em relação à atual situação política do Irã. O maior desafio do Irã hoje é convocar as eleições pós-sepultamento do presidente falecido, convocar eleições antecipadas. Ainda não há um nome para substituir o presidente Raisi, não há esse nome ainda, né? Provavelmente virá o nome, provavelmente será indicado pela ala xiita o nome, mas os reformistas estão lá também querendo e buscando o seu espaço na política iraniana, ok? Então essa é a minha opinião sobre esse assunto, que é um assunto muito, mas muito atual e que com toda certeza pode estar presente aí na sua prova, tá bom? Dá até você mesmo que está fazendo Enem, que está fazendo paz, ou você que quer apenas se informar. Essas questões são sempre muito importantes para que a gente possa entender qual é a geopolítica daquela região que é tão disputada. E é importante lembrar que dentro das características geopolíticas daquela região, o que faz com que esses conflitos aconteçam com maior frequência é justamente a questão religiosa entre muçulmanos, né, entre palestinos e judeus e israelenses, ok? Deixa o seu like nesse vídeo, curte, compartilha o nosso vídeo e venha sempre para cá, que nós temos sempre o melhor conteúdo, o melhor conteúdo para a sua aprovação e o conteúdo mais pertinente da internet. Vem para cá, vem para o nosso canal Professor Luiz Dudu. Até a próxima. Forte abraço, boa preparação.